Oi, gente. Espero que vocês estejam bem. E antes de mais nada, eu quero novamente agradecer os novos seguidores do canal, agradecer cada comentário, falar que está sendo muito, muito bom, muito importante ter essa troca com vocês, poder ler cada comentário, poder responder e ter essa troca mesmo de informações e o feedback de vocês também é bem importante para mim. E hoje eu queria trazer essa questão, que é uma questão que eu vejo muitas chamas gêmeas fazendo, né? Essa pergunta. Por que que depois de tantas curas, nada acontece? Então, assim, eu vejo que chega um momento que já passou para mim, que eu vejo outras pessoas passando por isso também, que é aquele momento, assim, de cansaço mesmo, né, da jornada, de falar, poxa, eu já curei tanta coisa, eu já ressignifiquei tanta coisa, e nada acontece, né, meu gêmeo não se movimenta, ele continua ali, inconsciente, na Matrix, vivendo a vida, e eu aqui nesse processo intenso, né, de dor, de sofrimento, e nada acontece. Então, gente, eu queria trazer várias percepções, porque na verdade, por trás dessa pergunta existem várias reflexões que a gente precisa fazer, né. Então eu vou compartilhar com vocês um pouco de como foi para mim essa jornada, né, e trazer aí os insights que eu acho que são válidos para quem está sentindo isso, para quem está questionando isso. Primeiro que para mim, de cara, eu já identifiquei que eu era o divino feminino. E por que que é importante a gente identificar? Porque primeiro a gente identifica qual é a nossa essência primordial, depois a gente vai pesquisar e estudar sobre essas duas polaridades, feminino e masculino. Então é importante a gente conhecer a essência do feminino e a essência do masculino para a gente entender também qual é o nosso papel diante dessa dinâmica. Porque se você é um divino masculino desperto, além das curas que você vai fazer, você carrega também a responsabilidade da movimentação na matéria. Se você é um divino feminino e está desperto, você tem que entender que a sua potência ela está em se voltar para si, em se voltar para dentro. Então é preciso um estudo dessas duas energias, até para você saber como conduzir o seu processo da melhor forma, né? Então, por exemplo, para mim, eu nunca duvidei que eu era um divino feminino. E eu comecei a perceber que o meu ego, por uma questão de defesa, que eu já falei aqui em outros vídeos, o ego vai criando máscaras para nos defender, né, para nos poupar do sofrimento, vai criando isso como uma forma de proteção mesmo. Então, o meu ego era extremamente masculino. O meu ego era eu era aquela pessoa que era eu que decidia, eu que coordenava, a gente vai viajar junto, então eu escolho o lugar, eu reservo o hotel, eu pago, eu faço tudo, sabe? Sempre fui essa pessoa que queria tomar conta. Então eu entrava nos relacionamentos, eu acabava entrando meio que num papel de mãe, mas também com muita essa energia masculina, porque é do masculino não só servir, né, não servir no sentido, porque a gente também está com os conceitos muito deturpados, né, então a gente acha que o servir é um se submeter, assim, de uma forma meio que até humilhante, degradante, não é isso, é o serviço mesmo, né, de agradar o outro, de antecipar as necessidades do outro, de prover, né, e como eu também, além de sou mãe, né, e sou sozinha para cuidar das minhas filhas, então essa coisa de ser provedora já é muito forte. E aí eu levava isso para os relacionamentos e virava provedora também da pessoa que estava se relacionando comigo, e, e acabava com essa energia masculina. E hoje, na Matrix, a gente vê muito essa inversão, né? As mulheres com muita energia masculina e os homens com muita energia feminina, porque o feminino é o quê? O feminino é da interiorização, é do silêncio, é do receber, né? É do nutrir de um outro lugar. Né, e o masculino é do servir, é do estar ativo ali na matéria. O masculino é para fora, o feminino é para dentro. Então, quando a gente entende isso, a gente começa a perceber quais as máscaras que a gente está usando. Então, assim, a princípio, quem olhasse de fora e fosse analisar, poderia pensar que eu era o divino masculino, porque eu era extremamente masculina.
Mas eu era mais conectada com a espiritualidade e eu sentia muito, assim, quando eu entrei na noite escura da alma, foi uma coisa avassaladora, avassaladora de ficar, assim, na cama, não conseguir levantar, né, e esse sentimento que o masculino já tem mais facilidade de anestesiar, de negar o sentimento, vai só para o racional e vai fazer o que precisa fazer, e ele é muito mais conectado com a matéria. Então, é a questão do dinheiro, da prosperidade, do trabalho, sucesso profissional. Muitos masculinos estão ligados ao vício, né, uma sexualidade distorcida. Então, tudo isso é importante a gente conhecer para a gente entender qual é a nossa essência e começar a trabalhar nessa essência. E a gente também não pode esquecer que o objetivo da jornada é a gente equilibrar internamente as duas polaridades. Mas primeiro a gente precisa descobrir a nossa e quais são as máscaras que a gente coloca que nos afastam dessa essência, para depois a gente ir curando e depois ir para outra polaridade, né? Então, assim, a minha polaridade é o feminino, então eu fui vendo quais eram as feridas que tornaram o meu ego tão masculino como um mecanismo de defesa, qual a vulnerabilidade que eu não estava conseguindo acessar, que eu não estava querendo acessar, né? Que eu estava fugindo. Também essa energia de corredor e perseguidor. A chama perseguidora, que muitas vezes é o divino feminino que persegue, a energia da perseguição ela é extremamente masculina, porque é o masculino que busca, é o masculino que vai atrás. Então, tudo isso faz parte do processo de cura, né? Eu comecei falando por que a gente cura tanto e nada acontece. Então, eu vou chegar, né, na conclusão aqui. Quando a gente começa a entender, por exemplo, eu vou falar mais especificamente para o divino feminino, porque é o que eu vivo e é o que eu mais tenho contato no meu dia a dia com outros divinos femininos. E resgatar essa essência feminina exige um esforço, o esforço da entrega, do confiar, né? Porque a gente entra na energia masculina e a gente começa a controlar tudo e prover e fazer e perseguir, porque a gente não confia. A gente não confia que o outro vai fazer direito, a gente acha que o jeito que a gente faz é melhor, que o jeito que a gente faz dá mais certo. São várias questões que a gente precisa olhar para a gente entender, até quando a gente está se relacionando com o gêmeo, né? Às vezes a gente começa a se relacionar com o gêmeo com a polaridade invertida, e aí é claro que vai acontecer a separação, porque a missão é vocês equilibrarem, né? A gente equilibrar as duas polaridades. Então, se está invertido, não adianta forçar a espiritualidade, quem está aí no controle por trás, né? Vai separar vocês para que esse equilíbrio comece a acontecer internamente, para só então depois unir. Então, muitas vezes, quem está olhando de fora não está vendo também todo o esforço que a gente está fazendo de estudar sobre essas duas energias, de equilibrar as nossas polaridades, de gastar dinheiro na terapia, de ficar aqui horas e horas assistindo vídeo de autoconhecimento no YouTube, tanta coisa que a gente está fazendo e que o mundo lá fora não está vendo. Quem convive com a gente mais de perto pode perceber, com o passar do tempo, algumas mudanças. Mas aquelas mudanças internas que a gente está vivendo, só a gente sabe. Então não tem como a gente querer medir ou querer controlar que tipo de mudança está acontecendo na vida do outro, né? Principalmente para quem é divino feminino desperto e está observando o seu divino masculino, que o divino masculino ele já tem essa energia muito da terra, né? Uma energia mais da 3D mesmo, muito conectado com a matéria. A gente dificilmente vai ver, né? A gente vai ver sempre, ainda mais que muitas vezes o contato que a gente tem é por rede social, é por foto, então a gente sabe que isso engana muito. Então, o primeiro ponto é esse. A gente não sabe o que está acontecendo dentro do outro, a gente não sabe quais os sentimentos que ele está tendo que lidar, ou quais os sentimentos que ele está fugindo para não ter que lidar. E aí, quem vai mexer na vida dele para que ele trabalhe as questões que ele precisa trabalhar, não é a gente, é a própria espiritualidade. E aí vem daquele lugar que eu falei de confiança, né? Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu já fiz tanta coisa, eu tô lascada, acho que a união nunca vai acontecer, não vai ter nada de bom para mim nessa jornada, eu acho que eu tenho que esquecer, porque o meu gêmeo tá lá, inconsciente, até ele chegar nesse ponto de despertar e de amadurecer, eu já vou estar velha, eu já vou estar isso, vou estar aquilo.
E aí, gente, olha só que incoerência, né? A pessoa que acha que já curou tanta coisa, que já fez tanta coisa e não consegue confiar na espiritualidade. Então, essa é mais uma dica de um ponto que a gente precisa olhar, de cura que a gente precisa fazer. Porque você está curando ali seus traumas, suas feridas, ok, mas e essa insegurança, né? E essa falta de fé? Porque a jornada de chama gêmea é uma jornada espiritual, é uma jornada de amor e é uma jornada de integração das polaridades e também de integração com a fonte criadora, com essa energia crística, né? Então, a gente precisa olhar as coisas por um outro ângulo e de uma forma mais abrangente, percebendo que se eu conseguir chegar até aqui, e a minha chama gêmea, ela é uma outra parte da minha própria alma, claro que ela tem toda a condição de chegar também. E é claro que de fora e de longe eu não vou ver o que está acontecendo. Mas se eu já cheguei num ponto em que eu estou me rendendo para essa jornada, em que eu estou experienciando o amor incondicional, em que eu estou satisfeita com a minha vida. Então, assim, em primeiro lugar, se eu estou satisfeita com a minha vida, se eu já fiz tanta cura assim, então eu estou bem. Concorda? Que se eu já fiz muita cura, é para eu estar me sentindo bem, é para eu estar feliz e satisfeita com a minha vida do jeito que está, aonde eu estou hoje. Se eu tô feliz e satisfeita com a minha vida do jeito que tá e onde eu tô hoje, eu não tenho pressa de ter a união. Eu não tenho esse desespero. Eu desejo a união? Desejo. Isso também é um ponto importante que muita gente acha que para a união acontecer eu não posso desejar, né? Que a gente vê muito isso. Ah, é só na hora que você entrega, que você solta, que você relaxa, que você vai viver sua vida, que a união acontece. Então, eu acho que eu não posso querer a união para que ela aconteça. Só que é impossível não querer a união, gente. É de amor que a gente está falando, então é claro que a gente vai querer. O negócio é que a gente não pode ficar nessa ansiedade, nesse controle de vai ser hoje, vai ser amanhã, semana que vem. Nossa, já passou um mês que a gente não se fala. Gente, pode ficar 10 anos sem falar com seu gêmeo. Vai acontecer na hora que tiver que acontecer. Entendeu? O soltar na verdade, não é o não desejar, é o não sofrer com a espera, né? É às vezes não ter nem espera. É você estar tão bem com você no seu momento atual e do jeito que estão as coisas, que não, você sente que não te falta nada, você só emana amor pelo seu gêmeo, sem essa vibração de falta, de que falta ele aqui, né? Então, tudo isso a gente precisa perceber, porque você já fez tantas curas e ainda está preocupada com o que está acontecendo lá, então talvez você ainda tenha mais algumas curas para fazer, para você atingir a sua plenitude, a sua completude interna, o equilíbrio interno das suas polaridades. Então, quando você trabalha o seu feminino, vai diluindo as suas máscaras, vai conectando mais, vai silenciando mais, né? Porque o feminino é esse mergulho interno. Então, quando você está ali mergulhada, de repente começa a pegar alguma coisa na matéria. Muitos divinos femininos têm problema, questão financeira. De repente vem uma crise, a coisa começa a pegar. E aí é o quê? É a própria espiritualidade te chamando para trabalhar agora o seu masculino, ancorar a sua força masculina interna. Então você vai ancorar a sua força masculina interna de que forma? Trazendo para o mundo a missão que a sua alma veio cumprir aqui na Terra. É encontrando a sua essência e colocando a sua voz no mundo, colocando a sua potência no mundo. E aí é um outro trabalho que você vai ter que fazer. E aí quando você finalmente consegue, né? Não vou dizer que você vai estar 100% curada, mas você consegue estar mais ou menos equilibrada, ter esse casamento alquímico interno do feminino e do masculino. Você está tão bem, que você não está preocupada com o processo do outro. Você não está preocupada em acelerar o processo do outro e você está tão confiante na sua guiança, na sua espiritualidade, que é também a guiança e a espiritualidade dele, porque vocês são a mesma alma, né? Então, percebe? A gente ficar. E quando a gente olha para o outro também e fala, eu tô toda curada, eu já fiz um monte de coisa e ele não tá fazendo nada. Eu já pensei isso, eu já falei isso, eu não tô aqui julgando. Já falei isso muitas vezes, né? E depois, quando eu descobri que era uma semente estelar, eu falava, quando eu voltar para casa, que eu chegar lá na nave e encontrar com a minha equipe, eu vou estar missão cumprida. Ele vai passar vergonha, ele vai ter que se explicar lá, porque ele não fez o trabalho dele. Gente, é a mesma alma. É claro que ele está fazendo o trabalho dele. Só que o feminino trabalha de um jeito e o masculino trabalha de outro. Então, às vezes, o feminino ele vai estar ancorando
Essa questão mais espiritual, essa questão de cura emocional, porque o feminino é muito emocional, e o masculino vai estar ancorando o dinheiro, a prosperidade. É do masculino ser provedor. Então ele vai estar sim na matéria, focado no trabalho. E aí, da mesma forma que o feminino vai passar por uma crise financeira para puxar ela para a matéria, para agora sim ela ancorar o masculino dela, o masculino vai passar por algum tipo de crise, que a gente também não controla e não precisa ficar querendo saber. E vai passar por algum tipo de crise que vai tirar ele um pouco desse mundo material em que ele vive e vai jogar ele um pouco para o mundo espiritual, para ele começar a acessar os sentimentos dele. Mas isso quem vai fazer são os mestres, os guias, é quem está lá por trás, guiando a gente nessa jornada, quem está nos bastidores, nos auxiliando. Então, se a gente chegou até aqui, é porque teve uma equipe de apoio por trás. E se a gente não confia nessa equipe, a gente precisa curar ainda muitas outras coisas. Entendem? Então, por que, que a gente não vê a cura do outro? Primeiro, porque o outro é uma outra polaridade que atua de outra forma e ele vai fazer as curas de outro jeito, porque nós somos opostos complementares. Somos a mesma alma, mas somos polaridades opostas. Então, cada um vai fazer a sua cura do seu jeito, né? E outra coisa é que a gente não pode ficar olhando para o outro achando que o outro é que vai dizer se a minha cura está bem feita ou não, né? O que vai dizer se a minha cura está bem feita ou não é exatamente essas expectativas e essas dúvidas que eu coloco no processo. São essas queixas, essas reclamações, essa necessidade de controle, né? Então, assim, se eu falo, eu não vou mais perseguir, vou ancorar a minha energia feminina, mas aí eu fico stalkeando na rede social, aí o gêmeo bloqueia, aí eu não tenho mais como verificar a rede social. Aí o que eu faço? Tarô, baralho cigano, perguntando. Isso também é um tipo de perseguição, porque a gente está falando de energia, a gente está falando de vibração, de campo eletromagnético. Então, ele vai sentir, o seu gêmeo vai sentir essa demanda emocional, energética, essa dependência emocional, né? Então não adianta achar que você já andou muito e que ele não andou nada, porque vocês são um só. Se ele não andou nada, é porque você também não andou nada. Então observa também esse espelhamento. O que eu estou projetando no outro? Que eu estou achando que ele é um covarde, que ele é um doido, que ele é um incapaz, que ele é um irresponsável. Então aonde que eu estou sendo covarde? Onde que eu estou sendo doida? Onde que eu estou sendo incapaz? Onde que eu estou sendo irresponsável na minha vida? Porque se é isso que eu estou vendo nele, é isso que eu preciso curar em mim. Entende? Então, assim, gente, foi um áudio aqui meio que puxão de orelha, porque eu tô vendo muitas chamas gêmeas questionando, né, essas questões, e eu sei que eu também já questionei muito, mas é mais uma coisa pra gente acordar mesmo, tá bom? Por hoje é só. Obrigada. Um beijo.